Finalmente fomos apresentados aos lendários e mega evoluções do mês de julho e tem novo lendário chegando em raids. A verdade não é tão novo assim porque tá no jogo, mas em raids é a primeira vez que eles aparecem, tá? Muito legal, muita coisa legal que eu vou mostrar nesse vídeo, inclusive os melhores Pokémon, tanto de mega evolução quanto de lendário pra você focar nesse mês e acha dinheiro no bolso porque vai ter muito passe aí pra você gastar. E vamos começar do lendário que vai aparecer depois da GoFest 2025, né, na segunda-feira, a partir do dia 30 de junho aí até o dia 8 de julho, é o Cobalion que vai aparecer nas raids lendárias. Depois temos o Solgaleo, meus amigos, você que tava esperando o Solgaleo nas raids aí, finalmente ele vai dar as caras literalmente nas raids, não é fusão, não é Cosmog, é o próprio Solgaleo que vai ficar do dia 8 de julho até dia 14 de julho aí nas raids lendárias. Depois teremos do dia 14 ao dia 22 de julho o Terrakion e agora do dia 22 de julho até 28 de julho a gente vai ter a Lunala também nessas raids lendárias. Lembrando que nem Solgaleo e nem Lunala tem a versão brilhante liberada no jogo ainda, tá? Então, na notícia não tem Shine deles, mas se chegar próximo a esses Pokémon e a Niantic liberar o Shine, aí é bom demais, mas eu acho que ela não vai fazer isso não, porque essa é a estreia de Lunala e Solgaleo nas raids lendárias. A gente teve Cosmog em pesquisas especiais e agora sim a gente tá tendo as raids desses lendários aí de Alola, tá, pessoal? E continuando com os lendários aqui, a gente vai fechar o mês de julho no dia 28 de julho até dia 4 de agosto com o Verizon nas raids lendárias, tá? Todo final de semana, pessoal, a gente vai ter o Registeel Sombroso aparecendo aí nas raids lendárias sombrosas, né? Então sábado e domingo você vai ter esse Pokémon a mais aparecendo. Não quer dizer que os outros lendários não vão aparecer, só vai ter um a mais aí pra concorrer com as raids lendárias aí, dessa vez sombrosa, né? As mega evoluções começam no dia 30 de junho e vão até dia 8 de julho com o Mega Aggron, que é o primeiro Pokémon desse mês de julho. Depois temos o Mega Charizard X do dia 8 ao dia 14 de julho. Temos também, pessoal, o Mega Blastoise do dia 14 de julho até dia 22. O Mega Venusaur é o próximo do dia 22 até dia 28 de julho. E a última mega evolução do mês de julho é o Mega Aerodactyl do dia 28 de julho até dia 4 de agosto, tá? Bem interessante isso daí, temos megas muito legais também. E é claro que também a gente vai ter as horas lendárias aí do Pokémon GO, que é um evento que acontece toda quarta-feira de 18 às 19 horas, horário local, quando praticamente todos os ginásios na sua cidade aí são tomados por raids lendárias do Pokémon que tá na rotação daquela semana, tá? Na quarta-feira do dia 2 de julho a gente vai ter a hora lendária do Cobalion. Dia 9 de julho é a vez da hora lendária do Solgaleo. 16 de julho a gente vai ter a hora lendária do Terrakion. Também teremos a hora lendária da Lunala aí, que vai ser no dia 23 de julho. E no dia 30 de julho a hora lendária do Verizon aí, é o último lendário nessas horas lendárias. Bora ver o que tem de bom pra gente focar, e tem muita coisa boa, é claro. O Blastoise é um excelente Pokémon na Grande Liga, pessoal, e também na Ultra Liga, mas os movesets mudam um pouquinho, tá? Na Grande Liga você pode usar ele com rolagem, hidrocanhão e quebra-crânio, né? Hidrocanhão é golpe de legado do Blastoise aí. Na Ultra Liga você tira o quebra-crânio e coloca o raio congelante, os outros dois movesets permanecem intactos, tá? O Blastoise também é um excelente Pokémon para bater em raids aí, né? Na sua forma Mega, né? A forma normal dele não é boa, mas a Mega Evolução é muito forte, com pistolinha d'água e hidrocanhão. Ele vai ser mais fraco que o Primal Kyogre e mais fraco que o Mega Swampert, mas o Mega Blastoise também é muito poderoso em raids, tá? Mega Charizard Y, pessoal, é excelente opção aí com chama furacão e queimadura explosiva. Queimadura explosiva é golpe de legado do Charizard. Como a gente tá tendo o Mega Charizard X nas raids, não importa, porque as energias dele, as mega energias de qualquer Charizard, funciona tanto pro X quanto pro Y, e o Y é muito superior ao X, tá? Então, se você tiver que dar prioridade, junte as mega energias no X, mas ative a mega Y do Charizard, que é mais forte, tá? Cobalion é um excelente Pokémon na Ultra Liga, muito forte mesmo, com chute duplo, espada sagrada e gume de pedra. Espada sagrada é golpe de legado de todas as espadas da justiça, exceto o mítico Keldeo, tá? Então não vou ficar repetindo isso daqui não. Lunala aparece agora, pessoal, como excelente atacante
atacante fantasma pra bater em raids, tá? Esse bicho é o terceiro melhor atacante de raid do tipo fantasma, só perde pra fusão dela com o Necrozma e pro Mega Gengar. Olha só o absurdo que esse bicho é nas raids, tá, pessoal? Presta atenção. Garra Sombria e Bola Sombria são os melhores golpes pra Lunala aí. E do tipo psíquico, pessoal, ela é 11ª atacante desta tipagem aí com confusão e psíquico. Então Lunala é foco total aí nesse mês, além, é claro, de 11º melhor Pokémon na Master League aí, top 11, né? Com Garra Sombria, Bola Sombria e Explosão Lunar. Lunala é 1001 utilidades, fortíssimo, e seu foco tem que ser nele aí, tá? Mega Venusaur é um excelente Pokémon pra bater em raids aí, né? Com Chicote de Vinha e Planta Mortal. Planta Mortal é golpe de legado do Venusaur. Ele só perde pro Mega Sceptile, né? Que é mais forte, ele tem mais ataque, obviamente. Você pode usar o Venusaur normal também pra bater em raids, também é uma excelente opção com o mesmo moveset aí. Solgaleo aparece na sequência. Na Master League ele é top 4, pessoal, fortíssimo aí, monstro mesmo, com Chama Furacão, Caninos Psíquicos e Cabeça de Ferro, tá? Infelizmente a gente não tem um Garra de Metal aí, um golpe ágil bom pro Solgaleo, então ele não é bom do tipo aço, já que ele é do tipo aço e psíquico, né? Então seria interessante. Os golpes ágeis que ele tem é só Chama Furacão e Cabeçada Zen, né? Chama Furacão não é da tipagem dele, né? E Cabeçada Zen é um golpe horroroso, tá? Então muito ruim, infelizmente não posso recomendar ele para as raids no momento, mas caso ele ganhe Garra de Metal futuramente, você pode usar ele com esse moveset e Cabeça de Ferro, aí sim vai ficar OP demais, tá? Terraque é um excelente Pokémon da tipagem lutadora aí, pessoal, com chute duplo e espada sagrada, muito poderoso mesmo, e também um excelente atacante da tipagem pedra, com derrubada e deslize de pedras. A tipagem lutadora é superior, tá? Mas você pode usar ele como tipo pedra também. E o Verizon é um monstro também na Ultra Liga, assim como o Cobalion aí, né? Com chute duplo, espada sagrada e lâmina de folha. Muito fortes os espadas da justiça, alguns para PVP e outros para as raids, são muito poderosos, vale a pena ficar de olho também. Se você tá assistindo esse vídeo antes da GoFest 2025, eu estou deixando a playlist completa aqui com tudo sobre o evento mais aguardado do ano aqui, né, que é a GoFest. Se você tá assistindo depois, o próximo evento aí que vai ter Gimme Go de graça pra todo mundo, inclusive com a sua versão brilhante liberada, tô deixando o vídeo aqui em cima também pra você acompanhar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais!